Fala, investidor, com base no resultado do Itaú, quanto de dividendo nós podemos esperar da Itaúsa? A gente sabe que a Itaúsa ela repassa todo o dividendo recebido do Itaú e a gente sabe também que existe um grande impacto do resultado do Itaú para o resultado da holding. 90% hoje do resultado da Itaúsa ela é oriunda justamente aqui do Banco Itaú. Então a gente consegue projetar com facilidade a perspectiva de dividendos da Itaúsa para os próximos 12 meses. E com base no resultado do Itaú, é isso que eu vou trazer para vocês nesse vídeo. Pessoal, nosso vídeo será dividido em 3 partes. Na primeira delas, eu vou destacar os principais pontos do resultado do segundo trimestre para a gente tentar entender a importância do Itaú para uma carteira de investimentos de longo prazo. Na segunda parte do vídeo, vou trazer para vocês algumas considerações importantes e explicar por que o Itaú ele acaba sendo um ativo muito valioso para uma carteira de investimentos de longo prazo. Isso porque ele tem uma sistemática de alocação de capital que acaba gerando muito valor para o investidor. E para fundamentar o que eu estou falando, a gente vai abordar o case da XP e vai estudar também o case da Venue. A gente sabe que o Itaú ele fez recentemente a aquisição da Venue. Será que isso aqui tem capacidade de gerar o mesmo valor que a XP gerou nesses últimos 8 anos? Pessoal, na terceira parte do vídeo, vou trazer para você a perspectiva de dividendo por ação de Itaúsa. A gente sabe que a Itaúsa ela repassa todo o dividendo recebido pelo Itaú. E com os lucros do primeiro e do segundo trimestre, mais o payout médio do Itaú, dá para a gente ter uma perspectiva de pagamento de dividendo por ação de Itaúsa. Pessoal, se esse vídeo te ajudar, eu peço que você fortaleça o meu trabalho, se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like e comentando o que você acha da Itaúsa para uma carteira de investimentos de longo prazo. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Pessoal, então durante mais um trimestre, o Itaú ele acabou entregando um resultado extremamente sólido, mostrando o nível de excelência do banco. O banco está trabalhando com ROI próximo a 21%, pessoal, uma taxa de retorno realmente bastante elevada, principalmente considerando aí a alta da inadimplência no mercado brasileiro. Além disso, o banco está conseguindo apresentar uma tendência de queda no seu índice de eficiência. A gente sabe que esse índice aqui, quanto menor, melhor, significa que o banco está utilizando menos recurso para gerar maior resultado. Além disso, o banco está conseguindo crescer as suas margens com clientes. E isso tudo aqui acabou trazendo um crescimento bastante interessante da sua lucratividade. Pessoal, mesmo com esse cenário de inadimplência afetando bastante a originação de crédito, o banco está conseguindo apresentar crescimento da sua carteira. Quando a gente compara aqui o segundo TRI de 2023 com o segundo TRI de 2022, o banco apresentou um crescimento aqui de 6%. Cabe destacar que o Itaú ele tem uma dinâmica bastante interessante que acaba protegendo a carteira de crédito, que é o fato dele ter uma quantidade muito maior de clientes, poder aquisitivo mais elevado, tá? Isso acaba preservando um pouco mais as receitas de crédito do banco e também permite que o banco ele seja muito mais criterioso na concessão de crédito. E é justamente por isso que a gente vê ele sofrendo muito menos com essa crise de inadimplência e com a qualidade de crédito ainda elevada, pessoal. O banco apresentou um leve crescimento nas suas despesas, entretanto vem conseguindo manter um índice de eficiência aqui em queda. A gente percebe que o índice abaixo de 40% evidencia um excelente trabalho por parte do Itaú. Assim como o Bradesco, o Itaú ele tem migrado as suas operações cada vez mais para as plataformas digitais. Isso é muito bom porque permite que o banco ele ganhe em escala, reduza ali as suas despesas administrativas, podendo até mesmo futuramente fechar algumas agências físicas, já que boa parte das operações já vem acontecendo aqui pelas plataformas digitais. Pessoal, por fim, o banco ele revisou para baixo o crescimento da receita de prestação de serviços e resultado de seguros. Então ele previa um crescimento entre 7,5% e 10,5% para o ano de 2023 e agora revisou para um crescimento que deverá ficar entre 5% e 7%. A gente sabe que esse ambiente é bastante desafiador para os bancos agora, principalmente porque muitos bancos digitais oferecem muitos serviços a um custo zero. Isso vai fazer com que os bancos eles percam sim receita justamente nesse segmento aqui de prestação de serviço. Pessoal, por fim, fica claro para nós por que o mercado acaba precificando o Itaú bem acima da média do setor bancário, principalmente por causa da qualidade que o banco entrega. Então, ele é o tipo de ação ali que não traz dor de cabeça para o investidor. E é por isso que a gente vê o preço sobre lucro dele em 9,23, bem acima da média dos demais bancos. Quando a gente olha aqui para o resultado que o banco entregou, ficou inclusive acima da projeção do mercado. O mercado projetava um lucro líquido na ordem de 8,6 bilhões e a gente tem que o Itaú entregando um lucro líquido de 8,7 bilhões, uma alta de 13,9% em relação ao segundo TRI de 2022, tá? Então o banco apresentando lucratividade crescente. Quando a gente olha aqui para o gráfico que reflete o lucro líquido do Itaú, a gente vê como o banco ele é sim uma máquina de gerar valor para o investidor. Pessoal, o grande mérito do Itaú é justamente a sua excelente disciplina de alocação de capital. Então ele consegue identificar novas parcerias, oportunidades do mercado e com isso ele faz ali a precificação dos ativos e traz para dentro das suas operações. Isso a longo prazo tende a gerar
excelentes retornos. Então, um case de sucesso foi aqui, sem dúvida, o caso da XP, né? Pessoal, o Itaú ele fez a aquisição de 50% da XP lá em 2017, pagou apenas 6 bilhões para isso. Na época, a XP valia apenas 12 bilhões, então guarde aqui essa cifra. Entretanto, a partir de 2020, ele viu que o negócio da XP tinha condições de gerar ainda mais valor e tentou adquirir mais 12,5% da participação acionária. Entretanto, essa operação ela foi proibida pelo Banco Central, porque ele estava indicando que poderia haver ali um monopólio. Com isso, a única saída para o Itaú era justamente vender a sua participação na XP. Mas um detalhe, agora a XP valia 140 bilhões, tá? Então o Itaú, na verdade, ele teve um retorno de 1000%, ou seja, multiplicou mais de 10 vezes o capital investido num período aí de 7 anos. Então é aqui que está a verdadeira qualidade do Itaú, né, pessoal? Além de ser um banco mais sólido, mais resiliente, ele faz uma excelente alocação de capital. E um ponto de destaque interessante é que recentemente o Itaú ele comprou a Venue e plugou a Venue dentro das suas próprias operações. Então o cliente Itaú agora ele consegue ter acesso fácil e rápido a uma corretora no exterior. Tá? E qual que é o potencial de crescimento da Venue no longo prazo? Eu não acredito que ela vai entregar o mesmo retorno da XP, mas com certeza deverá entregar um retorno absurdo aí para o Itaú. Então, como nós vimos, o Itaú ele é um excelente banco, é a marca mais valiosa da América Latina, é um banco que não traz dor de cabeça para o investidor. É uma análise que você consegue fazer em poucos minutos, né? Você só vai ver ali mesmo para onde o banco está caminhando, porque ele é um banco que ele passa segurança e resiliência para o seu investidor no longo prazo. Agora, seria mais interessante a gente comprar diretamente aqui o Itubi4 ou seria mais interessante a gente investir no Itaú através da Itaúsa, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui por que eu prefiro investir através da Itaúsa e vou explicar por que existe um potencial maior de dividendos aqui quando você compra através da Itaúsa, tá? Quando a gente olha aqui para o valuation do banco, a gente vê que o Itaú está sendo negociado com preço sobre o lucro de 9,23 e um PVP de 1,64, tá? E olhando para os indicadores de valuation da Itaúsa, a gente vê que ela está um pouco abaixo, então um PL de 7,49 e um PVP de 1,3. Olhando o dividend yield do Itaú dos últimos 12 meses, a gente se depara aqui com 5,3% de yield, mas a Itaúsa já entrega algo a mais, 6,44% de yield. Então, através do critério e da ótica do valuation, seria mais interessante a gente comprar por meio da Itaúsa. E existe aqui ainda um bônus. A Itaúsa tem outras ações debaixo da sua asa. Pessoal, então além de deter o controle do Itaú, a Itaúsa ela possui também dentro do seu portfólio excelentes ativos. A gente está falando aqui da EGEA, que deverá abrir capital ano que vem. A gente está falando aqui da Copa Energia, a NTS, um ativo altamente estratégico aqui para o desenvolvimento nacional, e a gente está falando também aqui de alguns ativos que estão em fase de maturação, que não estão entregando dividendos agora, mas que existe uma perspectiva interessante de geração de caixa, que é o caso da CCR, da Alpargatas e da Dexco. Então, quando você compra Itaúsa, além de estar comprando o Itaú com desconto e com a perspectiva maior de dividendos, você está comprando também outras ações que poderão despontar como excelentes surpresas no longo prazo. Pessoal, agora com base no resultado do primeiro semestre de 2023, através desse lucro líquido, quanto que a gente poderia projetar de dividendo por ação para a Itaúsa nos próximos 12 meses? Bom, a gente sabe que o yield da Itaúsa ela tende a ficar maior do que Itaú porque ela possui ali o desconto de holding devido à sua ineficiência tributária. Isso acaba gerando um dividendo mais interessante, reforçado também pelo fato da Itaúsa estar mais descontada do que o Itaú recentemente. Pessoal, então o lucro do primeiro semestre do Itaú ficou na ordem de 17,2 bilhões. Considerando que o banco está conseguindo controlar os seus custos, está conseguindo apresentar um leve crescimento da sua carteira de crédito e está sendo muito pouco afetado pela inadimplência, é plausível que a gente projete esse lucro para a ordem de 34,4 bilhões para o fechamento do ano de 2023. Isso nos daria um lucro por ação de R$ 3,51. Pessoal, historicamente, o Banco Itaú ele tem um payout médio na casa dos 46%. Eu, sinceramente, acredito que agora, a partir do ano de 2023, esse payout deverá ficar mais elevado, mas vamos trabalhar aqui com um payout médio de 46%. Isso nos daria um dividendo por ação de R$ 1,61 por parte do Itaú. Pessoal, considerando a participação acionária da Itaúsa dentro do Itaú, ela deverá receber algo na ordem de 3,1 bilhões de reais em dividendos do Itaú, tá? E deve fazer o repasse desses dividendos para os seus acionistas, o que nos dará 32 centavos por ação. A gente está falando aqui, pessoal, apenas dos dividendos provenientes do Itaú, e isso se ele pagar apenas 46% de payout. Se ele realizar um payout maior, é claro que esse dividendo aqui ele poderá
crescer. A gente tem que considerar também o impacto dos dividendos das empresas não financeiras, que é pequeno, mas já estão pagando alguma coisa, e também temos o fato da Itaúsa ter vendido muitas ações da XP esse ano. Isso poderá trazer para nós aqui um dividendo adicional. Entretanto, se a gente considerar apenas o lucro do Itaú, a gente deveria ter aqui um yield próximo de 3,3% na cotação atual, né, de 9,65 da Itaúsa. Pessoal, a Itaúsa ela é uma empresa que ela tem pagado um dividendo interessante sim, tá? O problema é que como ela paga de maneira bastante fragmentada, acaba parecendo que ela não está pagando um bom dividendo, mas quando a gente considera o dividendo pago no ano de 2022, a gente está falando aqui de 61 centavos por ação. Além disso, é preciso considerar também o impacto da bonificação no crescimento patrimonial do investidor. Então, nessa simulação onde a gente realiza um investimento de R$100 mil em Itaúsa, lá em janeiro de 2009, o carrego dessa ação ao longo de 14 anos e o reinvestimento de todos os dividendos, a Itaúsa transformou R$100 mil em R$702 mil, um retorno de 602% aí no período de 14 anos, superando o IFIX, superando o CDI, superando o Ibovespa, superando a maioria dos índices, tá? Meu amigo, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá uma moral pra gente, se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta o que você acha da Itaúsa para uma carteira de investimentos de longo prazo. Até o próximo vídeo.